Olá, queridos amigos, aqui estamos de volta para continuarmos o estudo do capítulo 2, onde nós estamos acompanhando a preleção do irmão Eusébio, né? Uma preleção belíssima, profunda, e nós estamos, assim, acompanhando e aproveitando bastante, né? Mas antes, a Márcia vai fazer o comentário assim do que nós vimos, né, para a gente relembrar antes de começarmos a nossa leitura. Tudo Olá, bem, Márcia? Thelma. Tudo bem? Olá, amigos. Então, estamos aqui, né? Continuando os estudos do livro No Mundo Maior. Estamos no capítulo 2, a preleção de Eusébio. Vamos para a segunda parte. E aí, só relembrando, eles estão numa assembleia com a maioria daqueles que estão lá, que são em torno de 1.200 pessoas, de encarnados que estão durante o sono. E ele, então, começa a falar de todo esse nosso passado que a gente ele vem construindo desde lá, muito lá para trás, da época de Krishna, de todos, de tudo aquilo que a gente aprende, mas ao mesmo tempo ainda não consegue sedimentar dentro de nós. Então, ele vai falando desse caminhar evolutivo nosso, muito devagar, muito ainda com muitas dificuldades, e ele vai falando isso, né? Dessa nossa. Ao voltar, a gente se depara ainda com as nossas decepções daquilo que nós causamos. Mas agora nós vamos continuar, e sempre esses resumos e essas descrições estão aí na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o resumo sempre daquilo que a gente tem visto. Então, agora a Thelma vai ler para nós essa continuidade do capítulo 2, que é a preleção do Eusébio, em que ele está falando para essa assembleia, na maioria, de espíritos espiritualistas, que já têm algum certo conhecimento e que estão, em sua maioria, como a gente já disse, em processo de desdobramento. Então, vamos nós. Então, o André vai continuar descrevendo para nós, né, tudo o que está acontecendo, e ele diz que, se vocês lembram, que houve uma pausa, né, por parte do irmão Eusébio, e agora ele vai continuar dizendo que, decorridos longos segundos, porque eles estavam ansiosos, né, com a fala, com a preleção, e então o orador, que é o irmão Eusébio, prosseguiu com uma inflexão enérgica e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os voos sublimes, tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre, não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e sacrificar os desejos. Então, aqui, Santificar. santificar os desejos, né? Então, aqui ele começa a dar as instruções de como nós podemos fazer diante de todas essas dificuldades que ele já descreveu, e nós certamente entendemos que realmente somos detentores de todas essas dificuldades, né? Essas idas e vindas, esses nossos começos e recomeços e tudo mais. Então, ele fala aqui. Agora é hora do voo, mas nós reclamamos as asas, né? Nós queremos asas sublimes, nós queremos esforço na nossa elevação. Mas o que nós precisamos de fazer? Ele diz, é indispensável que nós consideremos a necessidade de cumprirmos com os nossos deveres de cada dia. Olha só, que tarefa simples, né? É complexa, mas é simples. Então, se nós estivermos imbuídos de responsabilidade nas tarefas do nosso dia a dia, desde as pequenas tarefas às maiores, sejam elas importantes ou não,
nós estamos no caminho. O que você acha? Eu acho que é isso mesmo, porque você tocou bem, ele fala aqui, né, que é impossível progredir no século sem atender às obrigações da hora, e Ora, até de obrigações materiais também, sim, do nosso dia a dia, para com a nossa família, com a nossa casa, com sim. as questões da alimentação, do cuidar do nosso corpo, de tudo isso. A gente está aqui nesse plano ainda material, então nós temos que, não é porque como essas pessoas estão mais ali, né, de repente pensando, não é para vivermos como num refúgio e tudo para que a gente vá poder se espiritualizar mais. Não é isso. O que ele está dizendo é isso. A gente vai fazer tudo isso, mas vivendo aqui nesse plano com os pés no chão e seguindo o nosso dia a dia. Aliás, essa é a nossa meio mais eficaz de vivermos, né? Quando a gente vê lá no Evangelho, o homem no mundo, é isso. Nós não podemos querer viver como santos, como aqueles que já Exatamente. galgaram esses patamares mais evoluídos que nós, né? Por exemplo, doutor Bezerra. Nós ainda não somos como ele. Ele poderia estar em outros mundos e não está por amor a nós, e está aqui nos ajudando, nos estimulando, nos trazendo mensagem. Deixou aí inúmeras mensagens através do nosso Divaldo, né? Que vem nos soerguer, vem nos dar coragem, vem nos dar responsabilidade. E a nossa tarefa é essa, fazer os nossos deveres de cada dia com responsabilidade, né? Essa E última frase utilizando é importante, que torna-se imprescindível na atualidade recompor energias, que não é isso, fácil a gente passar o nosso dia a dia, e reajustar nossas aspirações e santificar os desejos. Quer dizer, desejos, rever né? quais são esses desejos, se a nossa vida está só focada na vida material, se a gente também tem um equilíbrio entre essa vida material e a vida espiritual. Então, é disso que ele está colocando aqui. Isso mesmo. Então ele fala: olha, não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado comedimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os insensatos podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Vanguardeiros da fé viva, que o desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que nos defrontam. Exige-se de vós a cabal demonstração de estardes certos da espiritualidade divina. Então, não basta nós sabermos ou crermos na imortalidade da alma. O fato de conhecermos e de sabermos disso nos ajuda, mas não é só isso. Nós precisamos de arregaçar as nossas mangas e colocar as mãos no trabalho, né? Sabendo que esse trabalho ele exige de nós a perseverança, o bom ânimo, a confiança em Deus, a coragem. E onde nós podemos alcançar isso tudo? Na oração, na dedicação que nós temos a esses valores que nós sabemos são ferramentas, né? Então, através da prece, dos bons propósitos, dos objetivos sinceros, né? Quando ele fala aqui para que nós nos afastemos das questões da posse, né? As ilusões que nos trazem todos esses prazeres que são passageiros, porque nós não somos daqui, nós estamos aqui por um tempo, e esse tempo, falamos de novo, passa muito rápido. Então nós precisamos de estar atentos. É isso mesmo.
E aí ele continua dizendo que o plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico, né? Admitireis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado, que não há de esperar da razão iluminada pela fé? Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos as lágrimas de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimos. E o solo do planeta a que vos prendeis provisoriamente representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe como os sublimes ápices da divindade. Todavia, não ouvideis o campo de lutas presentes. Então, a gente tem que estar atento aí às nossas dificuldades, às nossas lutas, às nossas aflições, porque são elas que vão nos trazer, em cada experiência, a nossa redenção. E ele fala aqui, né, que o Pai não nos daria esse conhecimento, inteligência e tudo por nada, né? Claro, Então ele fala aqui, não receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento se não fosse para nada, né? E então que a gente aqui, né, é fortalecer de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoísta de alcançar o céu sem preparação, sem atividades purificadoras, né? Então ele está falando que essa porta de lá não vai para aqueles de nós que não divinizam o trabalho, que a gente de cooperar com o outro, com a nossa família, de, sabe, nem que às vezes temos de nós que estamos presos a uma família do qual a gente ainda também não aceita muito, mas a gente não está aqui à toa. Essa é a nossa missão. E a nossa missão, às vezes, não é ser famoso, não é estar aí querendo muitos likes, não, às vezes é estar dentro de casa, cuidando de um, cuidando do outro, e assim a gente vai. E a gente tem que confiar, né, que ele fala que o solo do planeta representa o abençoado círculo de colaboração que o Pai nos confiou. E a gente tem que fazer o nosso trabalho, seja ele qual for, simples, pequeno ou grandioso, com uma grande missão, de ser alguém com, né, que vai tratar de nações, de comunidades, mas cada um com aquilo que o Pai nos confiou, né? Então, que a gente nunca esqueça o campo de luta que a gente tem que estar agora, né? é verdade. Não esquecendo das nossas oportunidades de É, ressarcimento dos nossos débitos, mas também todas essas ações são atividades, como ele fala aqui, purificadoras, que sem elas nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos dessas lutas, dessas lágrimas, dessas dificuldades, sejam elas quais forem. E a gente agradecer. Eu continuo falando na gratidão. Agradecer por tanta coisa que nós temos, a uhum. vida, o corpo, a família, a possibilidade de estarmos encarnados, a possibilidade de acordarmos todos os dias, a saúde do corpo, quantos não têm, né? Então, são bênçãos que nós precisamos de agradecer. E aí ele diz: o espiritualismo, nos tempos modernos, aliás, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Olha que importante, né, que ele está trazendo aqui para nós. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase da experimentação fútil, das investigações desordenadas,
dos raciocínios periféricos. Vivemos a estruturação dos sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa em nosso campo íntimo. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes e que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista, compreensível e razoável. Toda a escola caracteriza-se pelos diversos cursos que lhe formam os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos 1000 obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Então, ele está mostrando para nós aqui que para nós adorarmos a Deus, para nós sermos fiéis a Deus, sermos fiéis porque nós estamos sendo candidatos a sermos co-criadores do Pai. Então, nós precisamos dessa fidelidade. E isso não se restringe às paredes de um templo, ou seja, só somos espíritas no templo, na casa espírita, né? Só somos cristãos na igreja, só somos católicos na igreja. Nós precisamos de trabalhar esse conhecimento que nós vamos adquirindo em todos os lugares, na casa, na nossa casa, na família, no nosso trabalho, com aqueles que gostam de nós, aqueles que não gostam de nós, que é o mais difícil, né? Nós aprendemos a tolerância, a paciência, o perdão, né? Então, tudo isso está nas nossas mãos. Então, ele fala que para esses obreiros decididos e valorosos, se é que nós nos julgamos assim, passou a fase dos fenômenos, passou a fase das investigações desordenadas. Hoje nós já temos certeza da imortalidade da alma. Então, agora é a hora de trabalhar os nossos sentimentos. Ele fala argamassando, trabalhando, colocando esse material aí no nosso dia a dia para construirmos esse futuro que é a nossa felicidade, se é que nós ambicionamos por... Todo mundo quer ser feliz, né? E vamos ser felizes com essa luz acesa. Como é que nós acendemos a luz dentro de nós? Vivenciando, né? Aquilo que nós aprendemos. Quer falar um pouquinho do... Aqui a gente só lembrando, né? Ele estava ali falando para uma assembleia de espiritualistas, né? As pessoas ligadas a diversos credos, né? E aí ele está falando desses... não restringe Deus a isso. E para nós espíritas também, né? Ele estava falando no geral aqui, né? E aí me lembra esse primeiro parágrafo, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Que a missão essencial é de converter toda a terra no templo augusto de Deus, que ele fala para ela, né? Que vai chegar o tempo que nós vamos adorar a Deus em qualquer lugar, não importa se tem um templo de pedra, se não tem, e se estamos na nossa casa, se estamos na rua, se estamos sozinhos, se estamos acompanhados, mas esse templo vai ser aquele que está dentro de nós e não importa se existe, é óbvio a importância dos templos, da nossa casa espírita, dos templos budistas, dos templos católicos, não importa, é importante essa vivência, mas ele está falando aqui exatamente, me lembrou essa fala de Jesus, esse encontro com a mulher samaritana, que a gente vai ter esse local de adoração a Deus dentro de nós e onde quer que nós estejamos. E aí ele continua: falamos a vós outros que sentis a sede de universalismo, anônimos companheiros da humanidade que se esforça por emergir das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Alimentemos a esperança renovadora. Não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso indébito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário. E as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Não reclamemos, pois, o ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma
no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita e adaptemo-nos à lei, que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade, né? Então, ele vem nos trazendo aí a mensagem da esperança. Alimentemos a nossa esperança renovadora, né? Não chamemos Jesus para justificar os nossos desejos de repouso, né? Que nós chamemos Jesus para nos ajudar a dar coragem na luta, né? E aí ele nos lembra aqui, né, que Jesus chegou ao Calvário, ele chega às culminâncias da ressurreição, mas ele passou pelo Calvário, pelo sofrimento, né? E ele que não tinha débito nenhum com a lei divina, né? É. E as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Então é isso que a gente tem que pensar, na esperança, na coragem, na fé. E os amigos espirituais estão aí a nos atender, não para modificar as nossas provas, mas para nos dar esse alento, nos dar essa força, essa coragem. Então a gente precisa, né, de confiar. A primeira parte, ele veio falando de tudo aquilo que nós sempre fomos, né, ao longo das nossas várias encarnações, e essa segunda parte ele vem falando de tudo aquilo que a gente não pode esquecer e do que a gente tem que fazer, né? Então ele fala que antes da gente querer entrar nos mundos felizes, a gente tem que pensar em melhorar esse nosso próprio mundo aqui, e esse mundo interior nosso mesmo. Senão a gente não vai. E ele fala que não pensa que a morte do corpo vai ser melhor, milagrosa, igual a gente pensa, morreu, está lá do lado de Jesus. Não, não é assim, não. Né? Então a gente tem que estar aqui pensando na nossa vida do dia a dia aqui, nesse momento agora, dos nossos planos de encarnação para esse momento que a gente está vivendo, para a gente aos pouquinhos e, e, e aqui, né, porque ele fala nosso ministério é de iluminação e de eternidade, então a gente ainda tem muito que caminhar aí, né? Verdade. O governo universal não nos circunscreveu às atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social, o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente se não vos transformardes em imãs que mantenham o equilíbrio? E a gente lembra que lá no início, quando Calderaro convoca esse grupo para estar ali, ele vai falar justamente da necessidade, da importância desse socorro fraterno, né? E agora ele está perguntando aí, como que nós vamos atender a milhões de necessitados espirituais se nós não recebemos o atendimento, o socorro fraterno como responsabilidade nossa, né? Então, nós temos que nos preparar, fazer a nossa parte. Não importa lá fora, nós temos que fazer a nossa parte. Isso trazendo para nós, independente do, do porquê que eles estão ali reunidos, né? Porque a lição é para nós, que estamos lendo, né, a mensagem que ele nos dedica também, né, como encarnados. E achei interessante ele colocar aqui, olha,
que não fomos convocados a velar no circuito particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado. Então, essa proposta de Eusébio é justamente nos ajudar a libertarmos de nós mesmos, das coisas que nos escravizam, das coisas que nos ainda prendem a nossa atenção às situações como encarnados nessa terra ainda, né? Mas também lembrando que ele está ali preparando aqueles que já têm condição também um pouco de, além de se ajudar, ajudar outros, como ele deixa aqui Claro. nessa última frase, né? Como sanar a loucura incipiente, se não vos transformardes em imã que mantenham o equilíbrio? Porque se nós também, diante desses cenários todo que ele fala, né, dessas vidas, como um cenário, por exemplo, a gente sabe que o nosso dia a dia e que não está sendo fácil, estamos vivendo num século de guerras e de muitas questões. Então, estou falando aqui de um detalhe do nosso dia a dia, que a gente sabe que as nossas televisões ou as nossas notícias repetem as coisas ruins o dia inteiro. E se você entra nesse processo, como que você vai, essa loucura incipiente, e que isso vai estar aqui. E que imã nós vamos nos transformar? Em imãs que estão equilibrados ou imãs que estão desequilibrados? Então, para que a gente possa se transformar, estou dando só um exemplo, né? Nesse imã de equilíbrio, nós temos que saber como que a gente vai trabalhar também o viver no momento que nós estamos vivendo, né? Para que a gente também não se desequilibre, né? Então, ele está Mas falando dessa convocação desse particular que nós e aquela assembleia, que já tinha algum nível de compreensão, para que possa ajudar os outros, que ainda está aqui, ó, esse acelerada de seleção de sofrimento coletivo que perturbam os tímidos e os invigilantes, né? E que representa a esmagadora maioria em toda parte. Então, ele está convocando a esse trabalho, que a gente consiga ser um pouquinho mais ali para poder ajudar nesse equilíbrio, né? Pois é, mas para a gente ajudar, a gente tem que conhecer, né? E a nossa tarefa, embora seja essa de ajuda, de colaboração, nós temos que conhecer o que está à nossa volta, para não estarmos como indiferentes, né? É claro que Não, você está sim, dando o exemplo aí das notícias. Nós não vamos ficar, sabemos que repete, então não precisamos escutar as notícias exatamente. 4 vezes ao dia, mas pelo menos uma vez Não, seria uma bom, vez você escuta, mas não fica porque o dia inteiro porque sendo nós né, com aquilo, né? precisamos até de orar pelas famílias que perdem Isso. seus entes queridos, as famílias que choram, as famílias que sofrem nas portas dos hospitais. São dramas que nós não Uhum. podemos ficar indiferentes, né? Então, eu penso que Não, não, também não, temos não é que nesse ter esse sentido. Eu estou equilíbrio, falando da gente tomar o conhecimento, mas aquilo não passar o tempo inteiro lógico. para que a gente também não se desequilibre, que a gente É. ore, que a gente peça, mas que a gente consiga manter esse equilíbrio, né? Uhum. Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual só acessível no templo do espírito, né? Só é acessível no templo do espírito. Então, essa harmonia interior a gente não encontra nos mercados, nas prateleiras, né? Nós temos que fazer uma construção íntima, né? Constantemente. Então, ele diz: faz-se, pois, mister, acendamos o coração em amor fraternal, à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva como vaso legítimo da sabedoria divina. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus, sem que nos convertamos em luz nos círculos em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas
visíveis e invisíveis, é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas, né? Então, é essa compreensão de que até os que nos são invisíveis também precisam dessa evangelização, dessa construção, de aprenderem conosco, porque os nossos obsessores aprendem conosco, se evangelizam conosco, né? Então, ele vem nos convidando aí a acendermos esse coração no amor fraternal, que a gente tinha falado isso lá no outro slide, né? Tanta coisa para nós fazermos nesse amor de doação, amor e aprender essa abnegação que não é fácil de nós mesmos, para nós combatermos esse orgulho que ainda está muito presente em nós, muito constante nas nossas vidas, né? E é importante logo esse primeiro parágrafo, né? Que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura aqui, né? Mas é o que a gente consegue aos poucos, com uma aquisição espiritual que só é acessível dentro de nós mesmos, né? Que a gente consegue ter essa harmonia interior. E só através dessa harmonia interior é que a gente consegue ajudar o outro, né? Lógico. Se nós não somos harmonizados, nós estamos precisando de ajuda. Isso aí. Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos que suprem a cada um de nós, segundo a justa necessidade. As ordenações que vos oprimem na paisagem terrena, por mais áspera ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade, a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muita vez imitais a mariposa imprudente. Atentei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Mais uma vez, ele nos traz aí para a responsabilidade das nossas tarefas. Tarefas no sentido geral, né? Todas as nossas tarefas, porque as tarefas que nos são oferecidas são mecanismo de trabalho, de fortaleza, de nos trazer força, coragem para os embates, né? E ele fala aqui da oração, do trabalho construtivo, que isso proporciona o contato com esses armazéns divinos. Onde será que está esses armazéns divinos? Está com esses espíritos que nós contatamos através das preces, está dentro de nós, porque os espíritos nos dizem que nós temos energia, armazéns de energia dentro de nós. Mas só nós podemos abrir as portas desse armazém, né? Desses armazéns. Então, nós precisamos de confiar em todos esses ensinamentos que nos chegam, trazendo aí êmulo e coragem para nós olharmos para frente e termos certeza que vamos chegar lá. É isso mesmo, como você falou, né? Quanto mais a gente, pela oração e pelo trabalho, a gente se liga àqueles que podem nos ajudar, sempre as intuições, a ajuda vai sempre vir, né? Obstáculos todos nós temos, né? Dificuldades todos nós temos. A questão é como a gente passa por elas, né? De que forma a gente encara as nossas dificuldades. Podemos nos desesperar ou confiar que aquilo tem um propósito e também não é não fazer nada, agir, né? Mas dentro daquilo que é o melhor para nós e para aqueles que estão envolvidos na situação, né? Sabendo que esses armazéns divinos existem e que vão nos ajudar a superar cada vez mais as nossas dificuldades, né? Ele fala aqui da mariposa estouvada, né? Mariposa imprudente, que
é a nossa postura, às vezes, diante das nossas crises, das nossas dificuldades. A gente fica ali naquele looping, reclamando, lamentando, Uhum. esquecendo de ver além, né? Das possibilidades que nós temos dentro de nós, que é a vontade, a perseverança, de acionar essas potências, né? Que a vontade é uma potência da alma. Então, nós precisamos de estar atentos, né? Para nós podermos seguir essas diretrizes que ele nos dá aqui. E aí ele diz: não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Às vezes a gente quer caminhar e não para ver o trajeto, né? Se aquele trajeto vai ter percalços, se ele vai nos apresentar trepidações, e nós precisamos nos preparar para isso, né? Porque toda caminhada pode apresentar dificuldade. Então a gente tem que estar atento para nós entendermos aquele trecho que vai vir outro melhor, né? Logo em seguida vem um melhor. Então, que a gente tem que estar atento a isso. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino antes de liquidar os compromissos humanos. Impossível é o título de anjos, sem serdes antes criaturas ponderadas. Olha só. Soberanas e indefectíveis leis nos presidem os destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados, que nós admiramos, são prodigalizadas a nós, por Deus, em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual, com que vos libertareis da animalidade, jamais o deferireis sem asas próprias. Então, nós só vamos sair do instinto da animalidade se nós alçarmos voo com o nosso próprio esforço. E esse esforço é tudo isso que nós estamos aqui conversando, que nós precisamos de atentar, de crer, de acionar, de acreditar, né? De fazer. Né? Chamou a atenção essa frase: soberanas e indefectíveis leis nos presidem aos destinos, né? As nossas leis de Deus aqui. Mas nós somos conhecidos e examinados em toda parte. Será que nós estamos aqui cumprindo essas leis, né? Tudo aquilo que foi, que Deus, os planos que Ele nos coloca, né? Então, ele fala que é impossível a gente ter título de anjo sem ser de anjo, antes a gente seja criaturas ponderadas, que conhecemos essas leis e que possamos cumpri-las, né? E estamos sempre com essa, como Paulo fala, né? Sempre com essas nuvens de testemunhas em todos os lugares, tanto de encarnados como de desencarnados, né? Isso mesmo. A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados enriquecer-vos-ão de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, fenecerão, como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhes propiciem o desenvolvimento no terreno de vosso esforço sem tréguas. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés, antes de abrigar semelhante propósito. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira dos vossos passos. Sempre o bem, né? Por isso que os espíritos nos dizem que nós precisamos fazer o bem no limite de nossas forças, né? Porque se nós não fazemos o mal, mas nós também não fazemos o bem, e o que será esse bem? Esse bem é aquele marido difícil que nós temos, é aquele filho revoltado, ingrato que nós temos, é aquele deficiente que nós tratamos com atenção, é aquele idoso que nós acolhemos, aquele pai idoso que nós temos paciência, né?
que nós nos dedicamos os nossos dias a Ele, porque Ele dedicou os seus aos nossos. Então, tudo isso é o bem que está ao nosso alcance, não são coisas mirabolosas. Não é uma instituição que nós temos que fundar. São coisas que estão às nossas mãos, né? Que nós podemos fazer. Então, a gente precisa. E achei interessante essa questão do adubo, né? A gente está sempre falando na esperança, na fé. Então, ele diz aqui que isso são sublimes adubos que nos proporcionam esse esforço, eles nos propiciam o desenvolvimento da nossa coragem, da nossa condição de seguir adiante, né? Ajuda aí desses benfeitores, se nós, como ele fala aqui, né, se a gente continuar, né, fertilizando o nosso coração com fé e entendimento, a gente sempre, e com esperança, a gente sempre vai ter a ajuda desses benfeitores, encarnados e desencarnados, né? Certamente. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais, chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade. Classificam-se, quer dizer, quando esses estão entregues à ociosidade, assinalam a sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam, quer dizer, agitam como insetos multicores, tornando a poeira de que se esvoaçam por alguns minutos. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo, convertamo-nos em claridade redentora. Então, aqui ele faz mais uma vez o apelo, né, a que nós possamos nos mirar nos exemplos daqueles que se banham nesse suor da responsabilidade, né, porque os outros vão certamente sucumbir em torno de si mesmo, tornando a reencarnar quantas vezes forem necessárias para acordarem, para despertarem. Ele fala aqui, né, interessante, sejam monarcas, príncipes, ministros, legisladores, sacerdotes, o que for, se tiver entregue à ociosidade, classificam na ordem de sugadores da terra e não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta, né? E aí ficam como aqueles insetos que ficam pousando, né? Mas, né, tornando a poeira de que se alçam por alguns minutos. E aí, quando a gente volta no corpo de carne, né, a gente tem que rever esses caminhos errados que tomamos, né? O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combate-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. Veja que atualidade de texto. A indisciplina fomenta greves. A ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si, encarnados e desencarnados de tendências inferiores, colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformaram-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado da transição. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Finalizando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos, os companheiros, ainda presos no círculo carnal, começaram a retirar-se em respeitoso silêncio.
É interessante que esse primeiro parágrafo é a nossa atualidade, né? Ele está Total. descrevendo aqui a nossa atualidade, e o homem Uhum. realmente, ele duela consigo mesmo, mesmo nesse atual processo acelerado de transição. Veja que lá no início do século, né, que 1947 foi escrito esse Século livro, XX, né? ele já falava da transição. E os espíritos nos informam que a transição já está aí presente há algum tempo, né? Não é agora que ela surgiu, E está se agravando ah, porque o processo exige, mas ela já está há algum tempo. desde que Então, a ele gente está aqui, a gente está evoluindo, né? Seja como é, pessoa, como indivíduo, seja como planeta. Então, essa transição ela é constante. O planeta está sempre em transição, né? Sempre em então evolução. isso mesmo. Então a gente tem que atender a essas observações importantíssimas, né? Ele fala inclusive dos lares, né? Os lares que estão em desarmonia, em conformação, por diversos motivos, né? Revolta, as pessoas essa busca de Deus, né? Essa busca de algo que mantém a fé, porque a falta de fé nos conduz a esses descaminhos, né? Quando nós perdemos a fé, quando nós perdemos o endereço de Deus, como a gente falou no início, quando a gente não sabe para onde vai, nós ficamos meio que perdidos, né? E nós precisamos de voltar ao caminho, né? O caminho pedregoso, mas voltar ali, que às vezes o caminho pedregoso ele nos saculeja e tira, nos desvia. Então a gente tem que acordar e voltar para o caminho e seguir, né, em frente. Algo mais? Não, vamos chegar ao final, último slide. E aí ele diz: Calderaro conduziu-me à presença do instrutor, apresentou-me, o alto dirigente recebeu-me, alto no sentido moral, né? Recebeu-me com afabilidade e doçura. Quer dizer, ele foi apresentado lá ao irmão Ao Eusébio, Eusébio. cumulando-me de palavras de incentivo. Precisamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades da assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Calderaro se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou nos puséssemos em contato com o grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. Sê feliz. Dirigindo a Calderário o expressivo olhar, acrescentou: dado o desejo, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. E, tomado de curiosidade, agradeci, sensibilizado e dispus-me a esperar. Né? Então, o trabalho Dado o dele vai ser. ensejo, conduz ao serviço de assistência às cavernas. Vamos lá saber onde André Luiz vai se colocar dessa vez, né? E é isso, né? E assim a gente termina, né? Esse capítulo em toda essa sacudida que Eusébio deu em todos nós, né? É, Sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa nossa encarnação, né? é isso. Então, esperamos vocês aí na próxima semana e vamos refletir sobre tudo isso que nós ouvimos, né? E podemos reler esse capítulo, reler o resumo, para a gente penetrar um pouco mais no pensamento de Eusébio aí e estarmos atentos às nossas tarefas, às nossas responsabilidades, que só dependem de nós, né? Exatamente. Então, até semana que vem. Não esqueçam de deixar o seu like, o gostei, né? Para que esse programa possa chegar até outros, né? Que já temos ele divulgado em alguns canais, mas que possam alcançar outras pessoas a participarem desse estudo. Até lá, Thelma, que possamos ficar com Deus.
Até lá, amigos, até lá, Márcia, e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.